gente começa pelo tema, professor, que o senhor, inclusive, acho que até ano passado o senhor fez muitos retratos, muitas fotografias, e aí a gente debateu sobre que tipo de política que estava sendo usada para vendedores ambulantes aqui na cidade. E a Prefeitura de Maringá realizou nesta semana uma ação de orientação voltada a vendedores ambulantes com foco especial na população migrante. A iniciativa reuniu as secretarias da Fazenda, Trabalho e Renda e Agricultura, também familiar, e Secretaria da Juventude, Cidadania e Imigrantes. O objetivo é promover a regularização desses trabalhadores, garantindo acesso ao mercado formal, direitos trabalhistas, previdenciários e sociais, além também de facilitar a inclusão em políticas públicas de geração de renda e empreendedorismo. A ação também ajuda a organizar o comércio de rua e a impulsionar a economia local. As equipes percorreram a região central da cidade, orientando ambulantes sobre a importância da regularização. De acordo com o perfil de cada pessoa, a Secretaria de Trabalho vai encaminhar os interessados para vagas disponíveis na Agência do Trabalhador. Primeiro, então, será feito um mapeamento e cadastramento dos ambulantes, depois o encaminhamento para os programas públicos disponíveis. E aí, por fim, a etapa de fiscalização, porque segundo dados da Polícia Federal, Maringá abriga hoje cerca de 12 mil migrantes, vivendo aí vindos principalmente de países como Venezuela, Haiti, Cuba, Colômbia, Paraguai, Senegal, Nigéria e também Afeganistão. Entre janeiro e junho deste ano, a Secretaria da Juventude, Cidadania e Imigrantes realizou aproximadamente 800 atendimentos à população migrante. Quase metade dessas pessoas chegou à cidade recentemente e eles são talvez o maior expoente aí de vendedores ambulantes. Professor Jorge, eu começo com o senhor porque o senhor foi um dos críticos à política apresentada na gestão passada, que foram 8 anos sobre este tema de vendedores ambulantes na cidade. O Paulo, as críticas com substância, claro, mas há uma lei desde 2002 em que estabelece quais são as regras para o trabalho de ambulantes. Então aí vem a curiosidade. Olha, se eu tenho uma lei que diz que todos devemos respeitar a lei e ao poder público cabe então a fiscalização, o cumprimento da lei, desde 2002 isso não vinha ocorrendo, assim como esse ano também continuou aberto aí na Avenida Brasil não digo um shopping a céu aberto, mas eu diria um obstáculo para as pessoas caminharem pela Avenida Brasil. Então, a própria lei de 2002 estabelece que ninguém pode, está bem escrito, exercer o comércio de ambulante sem a licença municipal. E do total, nós havíamos visto isso já, do total de licença, que são poucas, de fato são poucas, nós tínhamos algo como 300 pessoas exercendo o comércio ambulante no centro, sem considerar o que ocorre também nos bairros. Ir, conversar, é a conversa de sempre, né? Mas efetivar a lei a uma distância muito grande. Continua uma omissão do poder público em que os comerciantes estabelecidos que pagam alvará, que pagam funcionários, que contribuem com os impostos e estão tendo aí que manter seu comércio, na frente dele tem alguém vendendo um produto sem nenhum imposto, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma garantia ao direito do consumidor. E sempre o empurra. Ah, não, porque a polícia, mas não porque o fiscal não trabalha no final de semana, porque também não trabalha no feriado. E aí vai dando a volta. A coisa continua e, claro, o comércio ambulante só tende a crescer. E não é uma questão de estrangeiros, não é uma questão de qualquer país que está aí. São comerciantes locais, muitas vezes, inclusive de São Paulo. Tem uma Kombi na Avenida Brasil que eu fico impressionado, porque ela fica da manhã cedo até o final do dia. E é a que abastece. Então, tudo isso é conhecido, mas não se faz o que se deve, que é cumprir a lei. Eu não estou dizendo faça uma perseguição, eu estou dizendo cumpra a lei. A lei não é cumprida e aí vem então essas passadas de mão em cima do problema que não resolve. Eu quero ver se vai resolver. Quero apostar por isso, mas tá difícil. Edivaldo, eu tenho a minha opinião sobre o assunto. Eu vou colocar aqui só para criar uma provocação, talvez, para o senhor. Quando a gente pensa naquelas pessoas que têm uma renda muito baixa e vai fazer complementação de renda, um pão caseiro aí na cidade, como uma vez eu me lembro desse caso, uma senhora foi
foi recolhido a mercadoria dela, sabe? Era pão caseiro. Eu não vejo muito problema quando se trata disso. Mas quando se trata de falsificações, a gente às vezes tropeça, né, pela Brasil, em gente em frente a uma loja de calçados, vendendo calçados falsificados. Isso foi uma máxima aí durante algum tempo. Eu acho que esse regramento tem que ser colocado de uma maneira bastante criteriosa para que as pessoas... E também bastante clara o regramento, para que todo mundo entenda o que pode e o que não pode, né? Paulo, tem muitos aspectos a ser considerado aí, né, nesse debate, né? É só colocando um molho aí, havia um senhor que vendia em frente à casa pernambucana paçoquinha há 30 anos. Eu acompanhei esse caso. Retiraram a paçoquinha dele, apreenderam e sumiram com a paçoquinha. Comeram a paçoquinha. Não vou dizer os secretários para poupá-lo desse vexame, desse constrangimento, né? Foi terrível. Ele vendia, inclusive, aquele que era amendoim feito com chocolatezinho. Isso, fazia 30 anos que ele estava ali. Então, e há pessoas, há ambulantes nessa cidade que estão há décadas fazendo a mesma coisa em vários locais. Tem um senhor da raspadinha. Mas não são tênis de uma imprensa super badalada. Não são esses, não. É uma de paçoca. A paçoca não é falsificada, né? Paulo, professor, a cada período se realiza esse tipo de operação. Ela não tem novidade nenhuma e nada acontece. A lei que não pega e aquelas leis que é a incapacidade do gestor público em fiscalizar, Paulo. Não há braço para fiscalização e isso é fato. E depois que você vai lá e tem um sujeito com esse produto, se você apreender esse produto, dependendo da circunstância, arruma mais confusão ainda. Mas eu quero adicionar uma informação importante. O que está acontecendo, Paulo? Eu trouxe, inclusive, essa informação recentemente. Empresas da região estão trazendo imigrantes para cá, venezuelanos. Tem até uma empresa, não vou citar o nome, do município da região. Tem 100 imigrantes nesse momento lá. Essas pessoas não vão ficar trabalhando, como aconteceu com uma outra empresa há uns 5 anos, que trouxe 110 imigrantes. Desses 110, que era para ter sido aproveitado integralmente por um longo período, ficaram menos de 3 meses, e desses 110 secou, acho que 10, assim. Então, esse pessoal que está vindo de fora ficar por aqui, para trabalhar em serviços, né, tudo bem, remunerado, tem uma condição, eles passam um curto período, eles estão na rua novamente e estão vindo para Maringá. Isso tem acontecido muito frequentemente. A Ana Nery, talvez no comentário dela, acho que ela acompanhou mais precisamente isso, ela vai poder nos informar com muito mais qualidade a respeito do que efetivamente tem acontecido com essas pessoas e como tem crescido essa questão que acaba, viu, professor, caindo ali na rua, tá? Eu concordo plenamente que essa questão de você ter ambulantes vendendo produtos contrabandeados, literalmente, né? Nem vou falar desse caminho, nesse caso aí, são muitos, especialmente ali num quadrilátero no centro da cidade, que é muito normal, ali na frente, inclusive, de lojas. Que vendem o produto de forma regular. Então, é um problema. Às vezes você tem que ter um pouco de tolerância, às vezes é o que tem. E às vezes tem que ser intolerante. Mas é muito importante. É que é caso a caso, né? Esse tipo de trabalho aí é feito com frequência e tem que ser feito. Eu acho que essa busca está corretíssima. É um enfrentamento que se dá. E Maringá mudou muito o perfil do ambulante. Já foi pior, né, professor? Nós tínhamos um problema até pior. Eu lembro que numa campanha aí se colocou isso como, inclusive, combate efetivo. Acho que você lembra, acho que o Ricardo depois vai poder falar melhor sobre isso. Nós estávamos sendo dominados pelos ambulantes e era sério o problema, né? E hoje até que eu não vejo tanto. Eu não sei se é um problema de tal gravidade. Trazido de fora só para aumentar a confusão, né? Rejane, tua vez. Pois bem, existem em média, talvez o número seja maior hoje, né? Mas 3 mil imigrantes haitianos em Maringá. Tem programas assistenciais para eles, inclusive, né, para ter essa reinserção no mercado, mas a gente concorda que nem para o brasileiro tá fácil, imagine para quem vem de outro país. Agora, combater esse sistema, né, de ilegalidade, que são as reproduções dos produtos, é difícil também, né, Paulo? Porque existe um comércio muito grande, as pessoas buscam isso, né, para poder ficar dentro do que é vendido hoje, que você tem que estar nas marcas, você tem que estar aí, o poder aquisitivo não é coerente com o valor real, então vão buscar essas questões. Mas, assim, a oportunidade que a prefeitura está dando, né, de orientar, né, e de regulamentar todo esse comércio que existe, é porque vai haver uma fiscalização depois. E eu tenho certeza que, infelizmente, será a pauta na bancada. Eu espero que não, mas é assim que acontece. Da polícia apreendendo esses produtos na rua. E justamente porque tá se dando um tempo. Vamos regulamentar, vamos dar oportunidade. Eu acho que uma vez até foi citado por alguém aqui de criar um ambiente propício para que se venda isso, né?
para que se tenha esse comércio, como existem, né? Em Santa Catarina existe uma cidade onde tem esse ambiente. Então, Londrina também tem. Então, assim, trazer essa oportunidade, assim, que essas pessoas tenham essa coerência também, sem o medo, e para entrar dentro da legalidade. Vamos lá, Ana, quero te ouvir. Tá bom. É um tema que vai dividir opiniões. Principalmente porque quando a gente analisa a situação dos ambulantes, a gente tem diversas vertentes, né? Aqui já foi colocado bem. Nós temos, sim, as pessoas que trazem os produtos falsificados, a gente não pode fechar os olhos. A gente tem a situação do empresário, que muitas vezes tem aquela pessoa ali na frente. Mas o que eu queria dizer é bem isso que o Edivaldo ressaltou aqui. A gente percebia na prática, principalmente na atuação com a população migrante, que tem gente enriquecendo na cidade, trazendo essa população para cá e muitas vezes a deixando desassistida. Eu me lembro por várias vezes em que a gente percebia pessoas que traziam essas pessoas dos outros países, elas deixavam seu salário inteiramente para ficar ali num tipo de pensão, sendo que a prefeitura ofertava esse serviço de maneira gratuita para quem vinha e não tinha condições, então, de arcar com outros tipos de moradia. Então, tem a casa de acolhimento. Por muitas vezes a gente percebia pessoas que pagavam para ter os seus documentos, que é de maneira gratuita, que é um direito daquela pessoa que vem para cá. Então, essa situação ela é muito séria. Né? Ali na reportagem, alega que muitas dessas pessoas são migrantes. E, de fato, a gente tem uma população migrante muito grande na cidade. O que eu percebi de interessante e que, na minha visão, é a grande saída dessa situação em relação à população migrante é uma análise também da aplicação das políticas públicas. Não adianta só chegar lá a guarda ou a polícia de uma maneira repressiva, precisa analisar a situação com mais cautela e ofertar, então, políticas públicas para que essa população se qualifique, porque emprego em Maringá tem, né? Isso a gente sabe muito bem. E essa população, muitas vezes, ela é bem recebida nas empresas, era isso que a gente percebia muitas vezes. Então, há um interesse de empregá-los, mas muitas vezes, conhecendo as vias erradas, eles vão para outros caminhos. Então, eu vejo que a saída seria mesmo essa construção de políticas públicas para que essas pessoas pudessem ter, então, um emprego formal que, de fato, é muito melhor, como diz ali, os seus direitos serem ressalvados.